passar ele aí. Grande Fernando. Tudo bem? Tudo bem, prazer ter você aqui. Só prazer é meu, Rafa. Uma apresentação rápida. Estava dizendo aqui, não sei se você estava acompanhando, acho que não, se entrou agora. Não, que agora. Você, para mim e para o Bruno, foi um divisor de águas na nossa carreira, né? O acesso que a gente teve a essa outra forma de ver as coisas, de agir, essa pegada de eficiência, de objetividade, de maturidade, para a gente foi muito fundamental e é muito que a gente tenta dividir aqui no Advocacia Explicada. Então, seja muito bem-vindo, meu querido amigo Fernando Sintra, um cara que a fama precede. Fernando, doutor em Direito do Estado, aluno de Maria Silvia Zanella de Pietro, não é verdade? Doutor pela USP e um consultor da IESE, que é uma escola de negócios quantas vezes considerada a melhor do mundo? Olha, a questão dos rankings é uma coisa bastante discutida, né? Até porque os rankings, às vezes, eles são feitos de uma forma, de outra. Mas segundo o Financial Times, que é uma dessas revistas, né, desses meios de comunicação que acompanham as escolas de negócio, na área de educação executiva, o IESE é a melhor escola do mundo faz 6 anos, né? E está entre os top 10 dos MBA e tal, então é uma escola muito boa. Eles têm um braço aqui no Brasil que é o Easy, e eu represento de alguma forma o Easy aqui no Rio de Janeiro, divulgando os cursos de MBA, os cursos para executivos, para CEO de empresas, né? E, enfim, também é um aprendizado muito grande, porque a gente já, muito boa, apesar de terem poucos anos, uns 60 em relação a outras escolas de negócio, já atingiram um nível assim, de excelência mundial, eu diria, porque praticamente todas as escolas têm um viés, né? Desculpa fazer essa digressão, mas tem a ver com o que a gente vai falar. Mas o IES é muito bom na questão de gestão de pessoas, né? Todos os aspectos de finanças é muito bom, outra coisa é muito bom também, mas as pessoas saem de lá extremamente impactadas, o impacto que sofreram na sua vida por ter feito o IESE. Então isso conta muito depois. E graças a Deus também a gente que depois atinge pontos altos na carreira, que é uma das coisas que é examinada. Quer dizer, aonde chega quem fez o IESE? Qual é o retorno, digamos assim, profissional que tem depois de fazer um curso no IESE? Então a colocação no mercado é muito boa e tudo mais, mas o impacto pessoal é muito grande. É gente que a ideia sempre do IESE é, digamos assim, impactar a sociedade, impactando as pessoas. Eu mudo o empresário, eu mudo as empresas e eu mudo a sociedade através disso daí. E está muito ligado a esse ao trabalho que eu mesmo adotei, né, Rafa? Você falou aí que eu fiz direito, tenho o maior orgulho realmente de ter trabalhado com a Maria Silvia Zanella de Pietro, porque eu fiz mestrado e doutorado, e gastei todo o tempo que tinha direito, digamos assim, fiz em 4 anos e meio, 4 anos o outro, mais ou menos, né? E nesse ínter aí ela foi subindo de professora doutora a professora titular, e realmente tive uma sorte muito grande de pegá-la no início da carreira, e ela também me aceitar, porque eu era um novato, tinha saído da faculdade fazia pouco, e aprendi muito com ela mesmo, né? Aprendi muito a trabalhar, a fazer as coisas, né, com eficiência. Mas depois saí um pouco da área jurídica, né? Até, confesso, falei, puxa, o Rafa me convidou aqui para trabalhar na Advocacia Explicada, e eu vou ter que dizer aqui, a primeira coisa que eu tenho que dizer é que eu não estou atuando no ramo da advocacia. Mas isso é um detalhe, você é o espírito do IESE, você está aí transformando o mundo a partir da transformação das pessoas. Eu sou prova disso, a gente teve essa experiência, apesar de não ter ainda feito essa matrícula aí no IESE, mas não é bem a nossa praia, mas tenho certeza que o caminho está muito bom. E não importa a questão da advocacia, porque o papo hoje é justamente em relação a isso, Fernando. A gente teve um ganho muito expressivo nas nossas carreiras com esses papos que a gente tinha semanais, esse, digamos, treinamento profissional que você passou para a gente, adquirir a temperança, o autoconhecimento, a paciência, né, evitar as frustrações, saber estrategicamente administrar a nossa vontade. Isso foi assim, muito, muito precioso, o domínio das paixões e tudo mais. E a gente vê esse pessoal chegando no mercado agora, e alguns já até no mercado há um tempo, mas ainda meio perdidos, né, investindo em muita coisa, em diplomas, investindo em carreiras, em papéis,
mas sem compreenderem muitas vezes instituições que têm esses vieses, né, que não permitem que a pessoa se incorpore do que é a filosofia do direito, né? Em paralelo a isso tudo, um mercado de trabalho que está mudando, está vindo aí cheio de inovações, mudou já o conceito de sucesso que as pessoas tinham antigamente, e as pessoas perderam essa conexão de empreender na advocacia, né? Perderam essa confiança, essa autoconfiança de se colocar à prova de ser um profissional liberal. E aí passa por essas virtudes todas, mas passa também por uma constância, que é o objetivo do nosso assunto aqui. Eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre a importância da constância, a importância da pessoa construir a si, primeiro para almejar alguma coisa na carreira, e não o inverso, ter um diploma para depois tentar alguma coisa. Por favor, sim, Fernando, divida conosco aí o seu conhecimento. Tá. Vou fazer uma digressão, aí você vai interrompendo, Rafa, se tiver um pouco longo demais o assunto, a gente encurta e vai direto. Mas isso que você falou da mudança do mundo laboral, eu vi um vídeo interessante na internet, achei muito divertido no início, que ele falava, olha, tinha geração lá da década de 50, do baby boomer, da explosão de filhos e tudo mais, mas era uma era do emprego em que a pessoa entrava numa empresa, fidelizava com a empresa fidelizava com ele ia morrer naquela empresa, era um casamento, e aquilo não se dissolvia. Até pouco tempo atrás, e ainda continua muito válido isso, era muito mal visto no Japão, por exemplo, alguém mudar de emprego. Parecia como uma pessoa tivesse fracassado, algo não deu certo, porque a empresa sempre foi fiel com ele e tal. Depois se passou uma segunda etapa. Sempre tem nuances, essas caracterizações, o pessoal sempre dá uma ajeitadinha para caber na sua classificação. Mas o fato é que uma segunda etapa seria mais ou menos a etapa do cara que fala, não casei com a empresa, eu vou trabalhar aqui, vou vender minha alma, mas para ganhar dinheiro. E é o cara que vira o chamado workaholic, né? Que trabalha pra caramba, 10, 12 horas numa empresa, mesmo no escritório de advocacia, e você deve conhecer isso, né? Escritórios de advocacia, que o cara entra lá e fala, bom, eu vou alavancar aqui a minha carreira, vou vender minha alma, digamos aqui, para o escritório durante 10, 15 anos, vou ganhar uns bônus legais aqui, e depois eu vou fazer minha carreira solo, vou me virar, vou sair por aí. E às vezes se estoura fazendo isso, né? Porque tem os seus problemas também, né? A pessoa adia muito o casamento, outros projetos, porque meio que virou viciado no trabalho e acha super legal trabalhar 13, 14 horas por dia. E não que trabalhar muito seja ruim, mas o cara acaba perdendo a noção a medida do assunto. Equilíbrio. O equilíbrio. E nós passamos depois talvez a uma geração agora, e o vídeo mostrava isso, né, das pessoas que fazem o que querem, fazem o que gostam, né? E eu achei até um pouco errado o vídeo, né? Porque mostrava, sei lá, as pessoas curtindo e falando, bom, nesse exato momento tem gente fazendo aquilo que gosta, né? Então por que você não vai trabalhar naquilo que você gosta? Eu fiquei pensando, o que tem de errado nesse assunto, né? Eu acho que ele tem que gostar de tudo que faz, mas não necessariamente fazer só aquilo que gosta, né? E o problema é que o vídeo passava um pouco um recado, pô, vai fazer o que te dá na telha. Outro dia, eu conversando com um amigo, que ele trabalha com storyboard, ele falou, pô, olha, esse negócio de você fazer só o que gosta, fazer uma coisa assim e tal, pode ser legal, né? Mas depois você pode estar inapto para o mercado. Porque você fez só aquilo lá, você é tão específico que ninguém quer te pegar, ninguém quer e tal. Mas o fato é que foi mudando, as empresas agora não querem mais a fidelização, porque a pessoa também não quer, ninguém quer se vincular demais, alguns querem fazer uma carreira solo. Mas a pergunta, então o que muda na tua qualificação profissional? E alguém dizia, olha, nós vivemos uma época de mudanças no trabalho em que você é empresário de si mesmo. Você é a tua empresa, você se coloca no mercado, a tua empresa é você mesmo e você tem que se virar. Você tem que se virar para estar atualizado, para não ir à falência, né? E fala, bom, como é que uma pessoa está atualizada, como é que uma pessoa não vai à falência, como é que uma pessoa está sempre boa para ser contratada pelo mercado? Eu diria, quando ela tem competências tais que o mercado sempre vai querer. É uma pena, no Brasil, às vezes você tem uma característica que a pessoa vai ficando mais velha. No Banco Itaú, por exemplo, aos 61 anos, o cara é obrigado a se aposentar. Ele se 60 aposenta. Aí você fala... Como 60 aposenta. Gostei, não conhecia essa expressão. Mas você fala assim, puxa vida, 60 anos? O cara ainda tem muita lenha para queimar, né? E eu já encontrei caras assim que, pô, não sabem muito o que fazer, né? Porque fez seu pé de meia, fez o não sei qual. E é uma pena porque ele tinha muita categoria.
No Japão, o idoso é muito valorizado pela sua experiência. Mas o fato é que a pessoa que não tem competências pessoais, que estava só, digamos assim, com o seu vínculo empregatício se garantindo ali, ele fica inapto para o mercado. E o pessoal fala, vou contratar um cara mais novo e mais barato e até logo. Aí você fala, poxa, e tudo que eu fiz pela empresa, tudo que eu vendi... Olha, talvez o errado foi que você não se preparou com aquelas qualidades que te tornavam uma pessoa diferenciada. As escolas de negócio, elas trabalham muito sério. Como avaliar um executivo? Chega lá o executivo pedindo uma nota para trabalhar. E eu aplico isso aqui a qualquer profissional, hein? A um médico, a um advogado, a um engenheiro, né? Um veterinário. Né? Por que esse cara, de uma forma, não digo que é propriamente imprescindível, mas por que a empresa o quer? Será pela sua competência técnica? Sem dúvida. Gostei muito, né? Estávamos batendo um papo outro dia, né, Rafa, que você falava que a pessoa tem que ser experta em alguma coisa. Né? Sim. Você tem que fazer uma coisa tão bem que o cara te diz, pô, esse cara entende do riscado. Tem que ser autoridade. Tem que ser autoridade até para angariar confiança, permitir construir uma imagem e um lugar no mercado. Esse cara manja do assunto, esse cara é muito bom. Então, isso daí, sem dúvida alguma, te garante uma posição. Mas não é só isso, porque tem muita gente boa no mercado que também entende do riscado. Onde é que a pessoa se diferencia? Talvez também um pouco pelas suas habilidades gerenciais. A pessoa não só é um bom técnico, como ela é um bom gestor. Tem gente que é muito boa tecnicamente, mas tem uma tremenda dificuldade, por exemplo, de relacionamento. Você fala, esse cara não sobe na empresa. Né? Como, desculpa, Rafa, pode falar. O trato interpessoal é engessado, não tem muito traquejo, não tem um jeito, isso para nós advogados é fundamental. Mas eu te interromper, né? Vamos. Não, vamos lá. E aí você fala assim, bom, e mais, a pessoa tem que ter algumas qualidades pessoais, né? E entre aquelas, algumas que você falou, né? Por exemplo, autoconhecimento. Uma das maiores crises, eu trabalho como coach para executivos, e às vezes você pega lá um coach que está numa situação meio que desesperadora, né? Porque ele sempre foi o rei da cocada preta, subiu na empresa e de repente ele é mandado embora. Ele se achava o máximo, o cara que ia resolver tudo, e foi subindo na empresa, e chegou um momento que ele é mandado embora, aí ele entra numa depressão profunda e fala, onde é que eu errei? Vendi minha alma para a empresa. E às vezes não é esse o problema. O problema é que ele foi subindo, foi se tornando um cara arrogante, as pessoas não têm muita coragem de corrigir um chefe, e às vezes ele se torna meio despótico, meio arrogante, e aí ele perde a cabeça. Né? Perde a cabeça literalmente, né? Ele é cortado do trabalho. E ele nunca soube ouvir, sei lá, o que a esposa falava, né? Que ele era um cara um pouco, como se diz assim, pernóstico, né? Falava com arrogância dos temas, não sabia ouvir. Então o autoconhecimento, para você ver as suas limitações, é o que faz a diferença num executivo que dura muito, um executivo que está sempre pronto, é disputado pelo mercado. Bom, isso, num advogado, também é fundamental. A gente está cansado de ver, né, Rafa, cara, que pessoas que vão ganhando causas, montam um certo, né, status de escritório e depois deitam sobre os louros, mas não veem que estão sozinhos, né? As pessoas vão lá trabalhar, os bons não ficam, caem fora, porque veem que não tem espaço lá dentro. É um cara que está com medo de ser suplantado pelos seus subordinados, porque ele tem um ego muito grande, então ele afasta quem tem talento, lhe faltou competências pessoais, né? Sabe, eu selecionei aqui para esse nosso papo aqui, uma pesquisa da Dom Cabral, que diz o seguinte, 55% das pessoas vivenciam uma mudança radical no trabalho. Essa é uma pesquisa já de 2 anos, nem pegou a pandemia, muito mais agora. Metade das pessoas, uma mudança radical. Ou não tem chefe, ou estão trabalhando, já não tem mais contato com outras pessoas, ou o contato é menor, né? 84% das pessoas são infelizes no trabalho. Cara, isso é uma verdadeira desgraça, você concorda? Se a pesquisa está correta, vamos supor que eles tenham errado aí em 10%. Você dizer que 74%, 75% das pessoas estão infelizes no trabalho é uma verdadeira desgraça. Porque o trabalho ocupa a maior parte da nossa vida, né? Do ponto de vista de horas, na verdade, você trabalha 8, 10, 12 horas por dia, e o resto, 8 você dorme, ou mais ou menos, aí você fala, bom... Por isso que tem gente que abriram essa lanchonete, né, nos Estados Unidos, TGI Fridays, né? Thanks God it's Friday. Quer dizer, o cara fica vibrando com a sexta-feira. Você fala, pô, agora,
imagina o índice de felicidade em casa, né? Porque Exatamente. se no trabalho está assim... Se no trabalho está assim, você vê que em casa a coisa... E esse é outro dado, quer ver só? 76% acessam o e-mail profissional fora do trabalho. Ou seja, o trabalho invade a casa do cara. 58% acham que o cônjuge está descontente com a sua dedicação ao trabalho. Porque o cara chega em casa e a cabeça ainda está lá. Fora os casos em que o relacionamento em casa não está muito legal e o cara, de propósito, chega mais tarde em casa, porque não quer enfrentar os problemas que pode estar tendo em casa. 54% estão insatisfeitos com o tempo que dedicam à vida pessoal. 35% apontam problemas com o chefe como a crise mais marcante da sua vida, né? Então você fala assim, situação complicada, né? E o que está faltando a essas pessoas, né? Olha, em geral não faltam essas competências técnicas, né, Rafa? Vamos falar, acho que como... Já que vamos falar abordar um pouco mais hoje sobre a constância, que é o que nos ajuda a alavancar também os nossos conhecimentos técnicos, mas a constância é uma capacidade que você não aprende na faculdade, não necessariamente. Você pode até aprender alguma coisa, né? Eu lembro de colegas, por exemplo, que hoje são desembargadores, gostaram dessa carreira, foram por aí, mas eram pessoas que, quando o professor faltava, iam para a biblioteca estudar. Enquanto a galera ficava lá batendo papo, quase que torcendo para o professor não chegar mesmo, não chegou. Chopada. Exatamente. Sabe que às vezes não era nem chopada, não. Era só papo furado, né? Aí você começa a ver que vai havendo um vazio, né? Um vazio que, pô, o professor falta, o cara não quer estudar, que bom. O professor falta, ele fica com peso na consciência, então ele não exige na prova. Então o cara que já não estudou porque o professor não veio, também não é muito exigido na prova, e vira uma espécie de pacto de mediocridade. E faltou aquela constância para estudar, né? Confesso com muita pena que estudei na Faculdade Nacional de Direito, tive professores muito bons, mas tive professores que deixaram muito a desejar. Os melhores professores são aqueles caras ferrados que nos exigiam. Eu lembro até hoje, e está vivo aí, um Teófilo Azeredo Santos. Ele não dava a matéria mais importante, ele dava mercado de capitais, que para um advogado é bem acessório, não é verdade? Sim. Pode até ser que depois o cara vai enveredar por essa área, mas era uma matéria, né? Mas o professor chegava às 7 horas da manhã, com o seu carrão, com o chofer, terno e gravata, porque depois ele ia para o banco dele, tá certo, trabalhar no banco, e ele começava pontualmente a aula, né? Ele fala, por respeito aos que chegaram na hora. E pá, dava a sua aula e falava, olha pessoal, eu não admito que vocês cheguem atrasados. Eu tenho, na época, sei lá, 65 anos de idade ou mais, já acordei às 5 horas, já fui jogar vôlei na praia, já tomei o meu banho de mar, já tomei banho, tomei meu café da manhã e estou aqui às 7 horas para ter, vocês são jovens, vocês podem ter isso daí. E isso, todos os meses, todas as semanas, ele fazia isso, né? Então, a regularidade dele. Né? E você não faltava uma aula dele, porque eu sei que você acorda às 4 horas da manhã, vai pedalar no aterro, depois vai nadar. Mas não é todo dia não, não é todo dia não, senão você se arrebenta fazendo isso todo dia, né? Fazer dia sim, dia não, dá para, olha, terça e quinta dá para fazer isso, né? Digamos assim, acordar de madrugada. Mas não é dúvida do que é a constância, né? E eu, de fato, né, fiquei muito amigo desse professor, né? Até hoje ele já está, né, a cabeça já não está tão lúcida, né, embora seja uma pessoa extremamente inteligente, sou amigo do primo dele e tal, mas era uma pessoa realmente que chegou longe e você fala, bom, por quê? Porque trabalhou com constância. Às vezes a gente pode ter, enfim, você lembra da fábula do La Fontaine? La Fontaine, ele conta a fábula da raposa que queria roubar as uvas, chegou lá na vinícola, viu as uvas e começou a pular, né, para tentar alcançar as uvas na parreira. Como não alcançava as uvas, ele falou, bom, estavam verdes, né? E foi embora. Né? Eu acho que todos nós, eu pelo menos já me passou pela cabeça, às vezes a gente não consegue atingir uma meta na nossa vida e tal, por falta de constância, por falta de empenho, e a gente tende a desvalorizar, né? Desdenha, né? Desdenha, pô, lá grande coisa. Pô, não é lá também. Então, também não vou vender a alma para o trabalho, vai. Também não vamos, né? E, pô, na verdade, a gente está abdicando de um esforço ali que a constância estava nos exigindo, né? Mas a constância, repara só, você não aprende na faculdade, você não aprende estudando.
Sem dúvida alguma, o estudo é um caminho para ganhar na constância. Mas são habilidades, são características de eficácia pessoal. A gente pode dizer que a E competência... autoimpostas, né? Autoimpostas. sim, você sem dúvida. Você tem que vencer alguns obstáculos para ter. É. E isso me faz, vou te interromper aqui, porque me faz lembrar o famoso minuto heróico, que tem um amigo que diz, falou assim, pô, cara, mas 1 minuto é muito tempo. Nesse 1 minuto que é para ser herói, eu já estou aqui, ó, já voltei a dormir. Fala aí, Fernandão, porque não tem como, né? É começando o dia que você começa com constância, né? Isso é uma coisa que eu aprendi bem jovem, né? E é uma luta. É uma luta que depois vai se tornando um hábito e depois uma virtude. Eu gosto de falar do tema das virtudes, que dá todo um curso sobre virtudes, né, Rafa? Porque não é um tema que assim, dá para falar assim... Né? Mas às vezes a gente vai adquirindo hábitos, né, que são no início forçado. Como, por exemplo, um cara que se põe a meta de aprender piano. Pô, no começo, né, é aquela tortura, para ele e para os outros. Aquele cara que fica catando milho no piano, você fala, ixi, quem já não teve um vizinho que tentou aprender flauta doce? Vai, força, passa dessa nota. E o cara vai, que bom, ele aprendeu a tocar agora por Elis, nossa, agora ele vai tocar. Jesus, a alegria dos homens. Puxa, o cara vai evoluindo. Mas se ele é constante, chega um momento em que aquilo já não custa, ele faz com gosto aquilo lá, depois ele vai ganhando a habilidade, né, a habilidade de fazer aquilo, e uma habilidade tal que ele interpreta, que quando ele vai chegando num grau máximo, assim, ele vai criando, ele cria. Antes era um negócio que ele aprendeu na base da cacetada, e já não é mais sofrido. Já chega aí, você já flutua, né? Sai daquela gravidade de sofrimento e chega lá, você já está no prazer. Precisamente, como é que se chama em geral um cara que, por exemplo, é um homem que toca um instrumento musical e que está nesse nível? Você diz, poxa, ele é um virtuose do piano, um virtuose. Pô, virtuose, né? É um hábito operativo, né, que a pessoa adquire e que incorpora aquilo. Então, por exemplo, essa ideia do minuto heróico foi uma coisa que eu aprendi de adolescente e que custava bastante, que a ideia era o seguinte, tocou o despertador, ou você tem algum compromisso, faz exatamente naquele momento. É para fazer? É já. Tocou o despertador, pula fora da cama. A pergunta é por quê? Olha, é um exercício de vontade. Ouvi uma pessoa sábia dizer, faz uns 2 anos assim, que é um engano pensar que nós só podemos ser felizes fazendo aquilo que gostamos. É preciso aprender a fazer coisas que nós não gostamos, mas que queremos fazer. Né? O gosto não pode ser a medida. Então, eu acho que, na maior parte dos casos, a gente tem dificuldade para acordar na hora. Custa, porque você está cansado, foi dormir mais tarde. Pode ser que algum dia não. Você está tão ligado naquela, sei lá, num passeio de barco que tu vai fazer, que você fala, não posso perder nem 1 minuto, estou ansioso, acordei antes da hora. Mas, quando é para o trabalho, para outras coisas que podem exigir, é normal que nos custe levantar. E mais se está escuro, se está frio, se está não sei o quê. Mas esse empenho de tocou o despertador, pular, esse empenho de dizer está na hora de parar isso e dormir na hora também, acordar na hora, dormir na hora, ter um horário para almoçar, ter um horário para começar a estudar, ter um horário para as coisas, inicialmente pode ser falta de liberdade, pode parecer, digamos assim, algo imposto à tua natureza e contrário ao que você quer. Eu diria contrário ao gosto, mas não ao querer. Porque o que a gente quer realmente é ser bom numa profissão, o que a gente quer realmente aprender aquele instrumento, o que a gente quer. Se eu quero isso daí, eu tenho que passar, às vezes, por uma fase... Né? Então, o chamado minuto heróico, que é tocou, levantar, opa, no meu aqui... Você congelou, mas eu estou te ouvindo. Você congelou para mim também. Então vamos ver aqui se... E agora voltou ou não? Ainda não. Pessoal, aí dá um comentário aí para a gente. Você voltou para mim. Eu voltei? Ok. Voltou sim. Voltou sim. Então estamos aí.
Legal. Isso que no início é difícil, depois a gente vai adquirindo uma maior facilidade. Não que às vezes não custe, e às vezes custa muitíssimo, né? Mas você se programou, levanta. É o horário previsto para acordar? É o horário previsto para estudar? É o horário previsto para não sei o quê? Vai e faz. Né? Digamos assim. E é um compromisso com você mesmo, hein? Exatamente, é um compromisso com a gente, um compromisso com o nosso desejo, com a nossa meta, né? Só alcança uma meta fim quem está disposto e se fortalece para ultrapassar as dificuldades meio, né? A gente vê muito isso na advocacia e consegue já distinguir quem vai e quem não vai, porque você tem que querer e estar apaixonado pelo seu desejo, porque senão você não vai proteger o seu horário de estudo, não vai botar o seu celular no modo avião para fazer a sua leitura, não vai abrir mão daquele convite ou daquela, enfim, de chegar pontualmente para poder retomar as suas atividades programadas. Isso é uma coisa que é fundamental. E a gente vê que no início pode ser sofrido, no início você tem que vencer várias contrariedades para alcançar, mas depois você já consegue colher os frutos, e os frutos retroalimentam aquela constância, é uma coisa maravilhosa, realmente. Pois é, Rafael, isso é uma coisa interessante. Você diz assim, se eu não tiver constância, eu não vou atingir aquilo que eu quero. Às vezes o problema está, o que eu quero? Porque quando a gente quer uma coisa que não tem muito valor, a gente também acaba desprezando, né? Então, essa meta, eu sempre gosto de contar uma história que eu conto aí para o pessoal, que eu acho super, super divertida e que mostra como a gente consegue superar as nossas limitações, ser constante, ser audaz, se superar, quando tem um porquê. O Nietzsche falava, quando há um porquê viver, suporta-se qualquer como. Que coisa... puxa vida. Repete aí, quando se tem um porquê viver... Suporta-se qualquer como. Quer dizer, quando você ama alguma coisa, você topa. Como alguém dizia, poxa, com você, amigo, pão e cebola. Que é coisa pior que pão com cebola? Mas quando você tem uma boa companhia, vai pão com cebola. Eu gosto de uma história da infância que é... Eu passava as férias na fazenda dos meus pais no interior de São Paulo. E a minha irmã levou uma amiga lá que estudava psicologia para passar as férias com ela. E a gente tinha vários amigos lá da cidade do interior e tal. E tinha uma família que eram 3 irmãos, super simpáticos, super divertidos e tal. Mas, como eles mesmos conheciam, vagais. Os 3 eram muito vagais. Não estudavam nada. O mais velho tinha 21 anos de idade e tinha feito até a 8ª série. Né? Mas era aquela simpatia. A gente era muito amigo dele e o apelido dele era Pardal. Pardal para cá, Pardal para lá, e o Pardal ia na fazenda. E o Pardal foi lá na fazenda e estava lá minha irmã, que ele já conhecia, as minhas 2 irmãs. E essa minha irmã mais velha, que estava no 3º ano de psicologia, levou uma amiga, loira, de olhos azuis, muito bonita, muito simpática, a Rosalie. A Rosalie era um partidão, digamos assim, mais do que um partidão, uma mulher muito bonita mesmo, e espetacular, né? Bom, não precisa dizer que deu liga entre o Pardal e a Rosalie, né? E o Pardal, poxa, com pouco tempo já pediu para namorar a Rosalie. E a Rosalie falou, Pardal, não vamos nem começar. Não vamos nem começar. Por quê? Porque, não sei, poxa, olha, eu estou terminando faculdade, quero ir terminar a faculdade, eu tenho o meu projeto de exercer minha profissão, mas eu quero casar logo, quero casar, quero ter filhos, quero constituir uma família, né? E, poxa, achei você um cara sensacional, mas não vai dar para a gente fazer isso junto, você concorda? Não dá, né? Com o trabalhinho que o Pardal tinha lá, um negócio assim, sabe? Cara, o Pardal passou a noite em claro. O Pardal passou a noite em claro, e aí no dia seguinte ele foi lá, encontrou a Rosalie e falou, Rosalie, você me dá uma chance? Eu falei, como assim uma chance? Eu vou mudar. Eu vou mudar. E a gente vai casar. A Rosalie falou, eu dou a chance. Ou seja, eu não vou arrumar namorado, eu vou esperar. Né? Ela pensou em casar quando estivesse se formando, né?
Pois o Pardal largou a cidade do interior, aquela vida pacata, largou a mediocridade, fez o supletivo, prestou vestibular para uma faculdade noturna, né? E trabalhou durante o dia e casou com a Rosali, né? Que beleza. O Pardal se transformou num gavião. Né? Um gavião, um homem com uma boa meta e Exato. Apaixonado por ela. Isso é fundamental, a gente ter a meta é fundamental. Aí então você tem que se perguntar, poxa, às vezes eu não sou constante, por que é? Você fala assim, não, eu vou a ferro e fogo ser constante, mas para onde eu quero chegar? Se o teu ideal é baixo, a tua tendência a largar esse ideal e não ser constante é muito grande. Ah, que eu estou desanimado, tal, né? Pois não. Isso que você que é tem aquela frase que eu sempre digo aqui, tem que mirar no céu para correr o risco de acertar o purgatório, né? Não adianta mirar no purgatório, pode dar errado. Pode dar errado. Se você apostar assim, não, vou ser um advogado bonzinho, cara, tu vai ser medíocre. Aí vai falar, pô, a advocacia não serve, o mundo é injusto, quem é rico é que tem chance. A uva estava verde mesmo. A uva estava verde e tal, né? Aliás, né, Rafa, porque você está falando para gente jovem. Uma vez eu escutei um conselho muito bom, que ele dizia assim, para a gente estar atento no início da profissão contra 2 perigos. Um sucesso no início da vida profissional pode nos levar a pensar que nós somos demais e que estamos chamados a ocupar os postos de proeminência na sociedade. Vi, arrebentei, ganhei a primeira causa, fui contratado por um escritório espetacular e não sei qual. Pronto, deitou sobre os louros. É um fracasso que vai se avizinhar facilmente. Outro perigo oposto é pensar, diante de um fracasso inicial, uma dificuldade inicial de colocação, uma dificuldade inicial de lidar com a vida profissional, né? Você tem que escrever uma petição, reescrever, não aprendeu na faculdade, vai aprender ser estagiário, no fundo, muitas vezes é isso, né? É aprender. No início o cara começa como um boy de luxo, mas se ele tiver garra e se esforçar, ele vai aprender no escritório, vai aprender a redigir uma petição, ele não vai querer ficar só com um trabalho, né, colateral, ele vai querer meter a cabeça mesmo para aprender aquilo lá. O normal é que precise anos, né? Anos de labuta, e você já tem isso para dizer ao pessoal aí, no aspecto profissional de advocacia, não é verdade? Que tudo bem, talvez você possa até começar num escritório bom, mas você não é um escritório. Né? Até que você pudesse ter condições de singrar o teu caminho próprio, você foram muitos anos comendo arroz com feijão ali, estudando na labuta, tomando na cabeça, apanhando e tal. E daí que é importante a constância, né? Porque você fala assim, pô, eu vou trabalhar 1, 2 anos, não interessa, teima, né? As dificuldades se ultrapassam por cima, por baixo, pelo lado, mas se ultrapassam, né? A gente vai aprender aquele troço, você vai meter na cabeça aquele assunto, não desiste fácil, pensando, fala, não fui feito para advocacia. Brother, não desista, nem na faculdade, nem no início da profissão. Se depois de 5 anos você não consegue ganhar nada, vai se aconselhar com alguém e diga, pô, talvez não seja a minha carreira mesmo, né? Tá certo, Às vezes aquilo, é a mediocridade. Aí o cara senta, faz uma inicial, uma contestação, seja lá o que for, para inaugurar um processo. Faz nas coxas, faz daquele jeito, não faz aquela pesquisa, aí é aquela primeira frustração. Aí depois tem que recorrer. Recurso é a mesma coisa, botou para o último dia do prazo, terminou, fez alguma coisa cheio de erro, não ganhou. Vem a terceira frustração. E aí não há santo que aguente, né? Sem essa constância. Vem a frustração, a falta de resiliência, né? Isso é um solvente para as carreiras. O advogado tem que saber, para ser resiliente, ele tem que saber que fez o certo e que não ganhou, identificar o porquê que não ganhou, né? E melhorar com aquele erro, aprender com aquela derrota e ir em frente. Isso é resiliência, é importante. Agora vem a frustração. Para os fracos, imagino, assim, pelo menos para mim, eu considero, eu nunca perdi um processo, falei, caramba, não era para perder, mas o que aconteceu? Mas não fiquei frustrado, meu Deus, está tudo perdido, você não pode se abater, né? Então é importante você não se deitar nos louros da primeira vitória, tampouco sair derrotado. Eu até digo, uma vez, num processo, eu fui sustentar um processo no tribunal e estava lá presidindo a turma um professor meu, ex-professor de faculdade. E eu já sabia o posicionamento da turma toda, era um caso repetitivo, a gente já tinha
o posicionamento dele falou, olha, doutor, a turma aqui já conhece o entendimento. Eu falei, o senhor quer fazer uso da palavra? Eu falei, excelência, eu conheço o entendimento de Vossa Excelência, eu sei que eu saio daqui hoje perdedor, mas para eu não sair derrotado, eu gostaria de fazer uso da palavra. Consegui reverter um voto. Perdi, mas reverti um voto, exatamente numa outra sessão, mas na frente mudou a composição e eu ganhei por 2-1. Então é isso, às vezes a gente sabe que vai perder, mas tem que fazer o trabalho bem feito. Sim, exatamente. Tem que fazer. Ser resiliente e ter a constância. Você está lá para fazer esse trabalho, sua função é essa, esse é o seu dever e fazer da melhor maneira possível. Mas nós temos mais... Fala aí, Fernando. Só contar, um amigo meu, ele é jornalista, hoje é um jornalista famoso, né? Carlos Alberto de Franco, ele faz lives também, ele escreve no Globo, escreve no Estadão, escreve em vários jornais, e ele, muito bom mesmo, né? Montou um MBA para jornalista, uma coisa inédita no Brasil, uma coisa assim espetacular, uma grande pessoa e um grande profissional. E ele conta que no início da carreira dele, ele tinha que redigir um assunto e a pessoa que estava acima dele, o superior, pediu, olha, redige esse assunto aqui. Era uma contestação, meio que uma representação, como se fosse, digamos assim, aquele cara que faz as relações públicas da empresa, né? Uhum. Ele escreveu o assunto, uma matéria para o jornal, e levou lá. O superior falou, olha, não está bom por isso, e devolveu. E ele escreveu de novo. Mandou lá, e o cara falou, não está bom por isso. Olha, ele falou que o chefe teve a enorme paciência de devolver 14 vezes. 14, né? E ele reescrever as 14. Né? Porque talvez na quinta, eu diria assim, pô, cara, já deu, escreve você, né? Escreve você. Que, aliás, repara só, o superior teria tido muito mais facilidade de redigir ele em meia hora, o que ele gastou horas e horas. Mas ou ele delega para outro. Mas ele percebeu o potencial, mas percebeu um potencial ali, né? Ele investiu. E eu acho que sabe onde ele percebeu o potencial? Em que o cara não desistiu. Então eu diria para você, não desiste. Se o teu chefe tiver paciência de corrigir 14 vezes a tua inicial, vai lá, fala, pô, eu quero que essa inicial saia aqui e corrige e vai de novo, me dá uma pista, eu vou lá de novo, eu pesquiso e tal. E dentro do que você falou, né? Não sei como é a coisa dos prazos, né, Rafa, mas às vezes eu não sei se pode ter essa jogada, por isso eu passo para você que pode ser uma besteira, mas você tem um prazo de X, tenta preparar já, né? Talvez estrategicamente convenha entregar bem pertinho do fim do prazo, para não dar tempo para o outro. Mas da tua parte, começa a redigir já. É para amanhã. Né? Isso não funciona. São duas coisas que não funcionam. Deixar para o último dia do prazo, para você fazer todo um trabalho. Então a gente sempre funcionou D-2. Então a gente tinha o prazo final. Legal. 2 dias antes a gente resolvia. Aí veio agora a nova contagem de prazo em dia útil, a gente ignorou. Continua como bons velhos advogados marcando prazo em dias corridos. Então a gente está sempre com folga. E agenda para protocolar no dia, justamente para não dar munição, dependendo da situação. Tem umas que você já quer dar agilidade. Agora, isso que você me falou desse jornalista me lembrou um pouco do meu início. E eu transfiro isso para hoje, coisas que dariam processo, coisas que dariam demissões, pessoal, não, eu não vou, não é para mim, não admito isso. Eu, quando comecei estagiando, as minhas petições, a gente estava começando a informatizar, era uma máquina de escrever que você digitava tudo na tela, apertava um enter e ela imprimia, era o suprassumo da modernidade. E aí, cara, era tão moderno que eu não sabia salvar o treco. Tinha como salvar 2 petições, algo assim. E eu entregava para o meu revisor, meu chefe, ele pegava a minha petição e fazia assim, tá uma porcaria, rasgava e jogava fora. Eu tinha que fazer tudo da minha cabeça de novo ou juntar os pedacinhos, que seria bem humilhante. Mas aí vem a resiliência, vamos lá, não dá para ser assim. Mas hoje em dia eu não vejo essa geração com essa gana, eu vejo pessoas suscetíveis à ofensa, a se sentir ofendida e virar as costas e às vezes perder uma oportunidade por não encarar. E muitas vezes esses dias no Story deu uma polêmica assim, que às vezes vai estagiar, você quer muito, você quer estar naquele ambiente, vai ter que servir cafezinho mesmo.
Acontece. E eu não vejo demérito nenhum. Eu sirvo, ó, o Lucas deve estar aí, meu estagiário pode confirmar. Sirvo um cafezinho para ele. E ele, para mim, sempre foi assim. Caiozinho também está aí, foi meu estagiário hoje, advogado brilhante. É o tratamento, faz parte. E as pessoas, Sim. não vou, isso aí não é trabalho de advogado. Poxa, tem gente que já quer sentar na cadeira do chefe. Sim. Não é para se humilhar, não tem ninguém humilhando, mas é servir a equipe, servir a instituição, servir a boa ambiência, né? Isso aí tem a ver com aquela relação interpessoal, relação das pessoas, essas habilidades de cativar, enfim, de causar uma boa imagem, uma boa impressão, uma confiabilidade, uma parceria. Eu acho que essa geração hoje está perdendo um pouco. Inclusive, é um tema de live para fazer com o Malheiros. Um dia eu já mandei um convite para ele, para fazer com o Malheiros, porque eu acho que essa molecada que está vindo das faculdades, cheia de ideologia, às vezes, aprendendo filosofia do direito com Kelsen, e só, né? Ou o positivismo, nada mais. Então existe um outro mundo, existe um mundo de valores, de coisas que a gente tem que se forçar e às vezes tem que fazer um esforço para alcançar. Mas nós temos uma pauta aqui, Fernando. Você falou de competências técnicas, gerenciais, eficácia pessoal. Fala um pouquinho para gente. As competências gerenciais, mas a competência gerencial tem umas competências que dizem assim, as escolas de negócio, a própria Petrobras ou BNDES, às vezes qualificam um profissional por esse tipo de competências. Então tem competências que são estratégicas, né, que são para fora da empresa. Visão de negócio, o cara tem aquela sacada de onde está indo a empresa, para onde vai, até para onde vai a advocacia dentro do teu escritório, se essa visão estratégica, muito boa. Você tem uma competência técnica, que você sabe falar muito bem o português, você sabe redigir, você tem uma boa dialética, você sabe argumentar, você sabe tal. Tudo isso aí são competências técnicas e que são muito importantes. Sem essas daí, difícil você ter sucesso. Isso você aprende sentando e estudando, né? As outras competências são competências gerenciais. Se você é líder de um escritório, você precisa saber administrar egos, sem dúvida alguma. Porque todo mundo tem o seu ego e fazer uma equipe trabalhar em conjunto, que aqueles dois caras redigam a petição, um não quer trabalhar com o outro, porque isso aí é uma capacidade de liderança que faz muita falta no mercado, né? Uma capacidade de tirar o melhor de cada pessoa, né? Não é dizer assim, esse cara não me serve, mas formar esse cara. Essa paciência que a gente falava aí do cara de formar o cara para escrever o artigo 14 vezes, né? Isso é uma competência gerencial. Mas tem competências que são tuas. Por exemplo, integridade. Tem gente que me pede, cara, me dê um funcionário que seja honesto. Eu formo o cara, eu ensino o cara, mas eu preciso de alguém que não roube. Pô, mas por quê? Porque infelizmente está assim, né? Quantos E não tem é pouco problemas? não. Eu volto e meio, digo para clientes meus, principalmente no ramo de farmácia, é impressionante. Qual a qualificação que você precisa? Seja honesto. Aí, ó, tá vendo? Seja honesto. Me dá isso, né? O resto ele aprende aqui, o resto a gente vai se virando para formar o cara. Então, integridade é uma. Os gregos chamariam, sabe, a integridade do quê? De justiça. Poxa, eu preciso de alguém que tenha capacidade de decisão. Aquele funcionário, né, que não decide. Isso você também, né? Num processo você precisa decidir. Vou por essa linha, vou para aquela. Depois de estudar, pensar, ver os prós e os contras, você precisa decidir. Os antigos chamavam isso de prudência. As empresas chamam de tomada de decisão. Você precisa ter equilíbrio. Uma pessoa que os antigos chamavam, sabe do que? De temperança. Aquela pessoa espalhafatosa que não sei qual, e vai na festa e enche a cara, passa aquela visão do escritório que não sei qual, vai com o cliente e não sabe se comportar com o cliente, vai passar uma péssima imagem do escritório, porque é o cachorro magro, que vai num restaurante. Até detalhes de educação, né, Rafa? Às vezes ninguém nasce fazendo isso. Antigamente se fazia, hoje se ridiculariza, mas boas maneiras, saber ser gentil, saber ceder, saber ouvir. Tudo isso faz parte de um equilíbrio, que a faculdade não te ensina. Se você tiver um bom chefe, talvez ele te ensine. Mas ou você aprende na vida, ou aprende com amigos que te orientam, ou vai ser difícil que você aprenda tudo isso daí. Como se comportar. E na hora H, se percebe. Com o cara que é desequilibrado,
Na hora que você tocar no ponto que ele gosta, pronto. Aí ele vai explodir, vai sair daquele negócio, você fala, poxa, pensei que esse advogado era sério, mas é infantil, né? Olha o jeito que ele fala de joguinho, né? Olha o jeito que ele fala do não sei o que, do hobbyzinho dele, né? Você fala, pô, não é um cara sério, esse cara vai perder o meu prazo. Essa é a impressão que passa, né? Vou te falar, né? Maturidade, né? A gente falta maturidade. A pessoa tem, o bom profissional tem que atingir uma maturidade até para poder se exigir na constância, se exigir, não ficar nesse, ai meu Deus, estou perdendo o meu tempo aqui, aquele gosto que eu deveria, minha vontade, meu desejo que está lá. A maturidade que faz a gente entrar na vereda, que é estreita, no caminho certo para chegar na nossa meta, né? Nos nossos desejos, nos nossos objetivos. A gente disse no e-book que meta é uma bússola, né, para um tempo que há de vir. É uma direção que a gente quer seguir. Então a gente tem que estar sempre com ela afiada e o que faz a gente vencer esse caminho são essas virtudes todas aí que você falou. Agora, Fernandão, você falou aqui... uma coisa que a gente sempre pede aqui para todo mundo que vem, e eu já vi aqui nos comentários que alguém pediu, para você indicar 3 livros não jurídicos. Um deles eu sei que é o e-book dos 10 passos para uma advocacia de sucesso, do Advocacia Explicada. Não tem nem dúvida, só faltava. Então só faltam 2, mas pode ser mais para o final, não tem problema não. Não tem problema não. Pode ir pensando aí, enquanto fala que eu sei que você tem 2 cérebros. Olha só, são 2 livros sobre virtudes. Né? 2 livros sobre virtudes. Um deles, inclusive, eu acho que é gratuito. Francisco Fausto, que é a aquisição das virtudes. Depois eu te passo o nome exato dos 2. E outro é de um coach que também fala sobre virtudes. São temas que você ou aprende na Advocacia Explicada, que é, digamos assim, as virtudes aplicadas ao teu dia a dia, ou aprende, talvez, nesses livros ou com amigos e tal. Mas são coisas que esses livros fizeram bastante sucesso entre executivos, pessoas do mercado e tal, porque nos ajudam a melhorar, né? Essas competências são habilidades observáveis e que geram um alto rendimento profissional. E desenvolvíveis também, né? Não são natas. Sem dúvida. As habilidades são desenvolvíveis, né? Você falou, digamos assim, acho que era o Newton que falava 99% de transpiração e 1% de inspiração, né? Eu gosto desses exemplinhos assim, porque são práticos e reais, essas pessoas, né? O Thomas Edison testou 3.000 filamentos de lâmpada antes do primeiro ficar incandescente por alguns segundos. Se ele tivesse parado no 1999 ou no 2999, a gente estaria esperando alguém que descobrisse, que disse, pô, o Newton já testou 3.000 e não deu, brother, não vou por esse caminho. É impossível. Né? É impossível. Então, ou seja, essas pessoas tinham essas habilidades observáveis que geram alto rendimento profissional e que os gregos chamavam de virtudes, hábitos operativos, que você vai encontrar, por exemplo, no alemão. Não é verdade? Você vai encontrar em determinados países, eles têm algumas virtudes ou competências porque aprenderam desde criancinha, né? Japoneses. A ser sistemático, a ser ordenado, né? Eu lembro de um ministro do Supremo, o Zé Carlos Moreira Alves, um grande estudioso do direito romano, dos bons ministros do Supremo, né? Você poderia não concordar com alguma tese dele, mas que era competente, nada vedete, né? E, inclusive, eu tive a sorte, o convidei, e ele foi o patrono da nossa turma, veio à formatura da faculdade, sendo ministro do Supremo, mas super discreto, né? Ele dizia que a capacidade de assimilação do brasileiro é tão grande, mas tão grande, que a gente já conseguiu fabricar japonês vagabundo. Japonês veio para o Brasil, já aprendeu a não trabalhar, aqui o jeitinho e tal. Você fala, porra, japonês não trabalha pra caramba. Não, japonês vagabundo. Não, a laboriosidade o japonês tem. Sim. Talvez faltem para ele outras, mas é constância, é a fidelidade, é o sentido do dever. Poxa, são coisas que a gente diz assim, é para aprender deles, né? Sem dúvida alguma. E não dá para dar uma de despeito de dizer, esses caras não curtem a vida, eles são infelizes. Isso aí é
É a raposa do La Fontaine, né? Tá verde, né? Tá verde. Quer dizer, o dia que você for competente, né, e tivesse essa habilidade e tal, você poderia dizer, digamos assim, largar a mão. Mas você acha que você não vai largar, sabe? Uma pessoa que aprende a ter virtude, ela fala que a virtude não é só para eu ganhar dinheiro, ela compensa em si mesmo. A gente acaba gostando de ser constante, gostando de ser virtuoso, porque você fala, pô, é o que mais bate comigo. Talvez você possa ter tanto dinheiro que você não precisa acordar na hora. Mas eu diria assim, quando você chegar nesse nível, provavelmente você vai acordar na hora. Você não vai querer outra vida. Eu gosto dessa comparação. É uma força gravitacional que bota a gente num plano medíocre, que quando a gente consegue se afastar desse plano medíocre, a gente está flutuando, está leve, as coisas estão funcionando, e a gente não quer voltar para a gravidade. Essa é a verdade. Então, isso é muito interessante. Faltam 7 minutos, Fernando. Eu estou de olho aqui lá, porque eu tenho medo de cair. Nunca aconteceu comigo, não. Eu tenho medo de cair. Eu acho que esse horário o Instagram libera mais tempo. Mas eu queria dizer para o pessoal que está aqui assistindo que em breve a gente está aqui estruturando um curso para lançar e vamos ter um módulo de virtudes. O Fernando não sabe ainda, mas quem vai dar vai ser ele. O professor Fernando Sintra vai falar de virtudes para a gente. Em breve, podem aguardar, podem anotar. Ele não concordou não, mas a gente vai chegar num bom termo. Esse homem tem que passar para frente esses ensinamentos. Olha, até caiu aí a conexão dele. Vamos ver se volta. Voltou? Voltou. Botou no modo avião, eu falei já a proposta, agora você já aceitou. Né? Aceitação tácita. Não. Já falei, não achei que você fosse aceitar por tão pouco custo, mas a aceitação tácita foi boa. Mas, Fernandão, agora vamos lá. Se você tivesse que escolher 3 virtudes essenciais para a carreira de um advogado militante, quais você, assim, para aquelas mais fortes, não que tenha que se limitar nessa, mas aquelas mais fortes? Fortaleza. Virtude da fortaleza. Por quê? Porque nela está contida a constância, a paciência e a audácia. Tá certo? Quer dizer, eu tenho que ser forte. O que é a fortaleza? É você estar capacitado para superar as dificuldades na realização do bem. Puta, eu estou cansado. Supera. Sofre o cansaço e faz aquilo que você tem que fazer. Putz, eu já fiz demais isso aqui, não estou perdendo a... Vai de novo. Né? Isso que você falou, né? Nós falamos hoje da constância. É parte da virtude da fortaleza. O arrojo. Putz, eu podia estudar essa matéria aqui, né? Eu podia encarar esse livrão aqui e manjar. Pô, mas né, não, vou continuar fazendo aqui, com seriedade o que eu estou fazendo. Cara, isso aqui pode ser um negócio lá na frente. Puta, mas vai complicar a minha vida, né? Eu fazer esse curso aqui, pô, já faço coisa pra caramba, né? Se eu me especializar nesse... Não, mas audácia, vamos lá. Pô, vai doer? Vai. Mas vale a pena lá na frente e tal. Então eu diria, a fortaleza é uma delas, né? A fortaleza né? Depois... O que você falou de maturidade também é importante. Né? A maturidade eu gosto de dividir em 3 aspectos, né? Que é a capacidade de julgar retamente as pessoas e os acontecimentos. A capacidade de tomar decisões ponderadas, decisões equilibradas. E uma certa estabilidade de ânimo. E que a gente poderia aqui falar muito tempo sobre essas 3 características, mas... tomar decisões ponderadas. O cara que é muito afoito vai acabar fazendo besteira. Ele quer ser rápido, ele precisa ponderar. Pondos, peso, pesar as grandes decisões da vida, pesar as coisas que tem profissionalmente, né? Quer dizer, a prudência para um advogado é fundamental, né? Declaro isso. Até o estudo, né? Até o estudo, ao chegar às conclusões, não ser uma conclusão precipitada, absorver bem aquele estudo para chegar no fundo onde efetivamente importa. Exatamente. E depois certa estabilidade de ânimo. Está muito ligado a isso que você falou da educação que a gente foi sofrendo, que a gente vem, não é recebendo, mas sofrendo, né, no país, que é o Brasil. Nós temos uma tendência a ser pessoas de coração, o que é algo muito bom, mas temos uma tendência a ser extremamente emotivos. E a emotividade atrapalha a razão,
atrapalha a constância, às vezes colocamos a emotividade como... desculpe aqui, é que eu não sei mexer aqui no negócio e cortá-las. Tá. Caiu, mas voltou. Mas a emotividade, você estava falando que a emotividade atrapalha? Atrapalha. A tomada Isso de faz decisão. com que... É uma das coisas que atrapalha e faz com que falar, hoje eu estou animado, então hoje eu estudo. Puta, hoje eu estou desanimado, sabe? Então vamos deixar para amanhã, amanhã eu faço. Isso aí o que é? Uma instabilidade de ânimo, né? Que faz com que uma pessoa não se torne, às vezes, apta para casar, apta para... Né? Porque você fala, conto com ele, fala, não sei. Hoje ele acordou com o pé direito ou com o pé esquerdo? Como é que está o ânimo dele, né? Eu tinha um amigo, desculpa a expressão, mas um amigo falava assim, pô, eu trabalho no escritório de advocacia, o chefe chega àquele horário e a gente tem que esperar ele porque ele está enfesado. Né? E aí a gente precisa esperar que ele passe no banheiro. Porque a expressão enfesado é isso mesmo que vocês estão imaginando. Quando ele ia ao banheiro, ele saía de lá. Você fala, você é um cara que não tem o controle dos seus estados de ânimo, né? Ele não consegue perceber que está irritado pelo cansaço. Então ele não tem uma estabilidade de ânimo. Ele é jogado para cá e para lá de acordo com a dor de barriga, né? Então uma pessoa assim, puxa vida, é extremamente volúvel, né? Volúvel. Ora quer, ora não quer. Então uma pessoa madura não pode ser assim. Não pode julgar, tal, tem que... Enfim, então eu diria maturidade que engloba 3 e fortaleza. Né? Tá certo? E isso tudo é um solvente para medos e inseguranças, né? Porque vai fazer o cara mais bem preparado, mais laborioso, mais estudado. E quanto a gente costuma dizer, a insegurança é diametralmente oposta à preparação que a gente tem. Se a gente está muito nervoso para ir numa audiência, é porque a gente estudou mal o processo. Porque o advogado tem que ter a obrigação de saber mais do que o juiz a respeito daquela causa. É a sua causa. Você elaborou, você fundamentou. Então, essas virtudes são fundamentais para alcançar essa estabilidade emocional para atuar aí na profissão. Olha, 15h59, daqui a um minuto a gente pode cair, eu acho que cai a qualquer momento, não sei como é que funciona, nunca aconteceu comigo. Mas, Fernandão, eu queria te agradecer demais, aqui fazer um agradecimento público a tudo, agradecer todo o seu apoio, desde 2016 que a gente tem essa frequente troca e troca não, da ação mesmo, você dá para a gente absorve, não troca nada. E para a gente foi muito relevante, muito importante esse contato e hoje coroado aqui com essa live, em breve com o curso que você já aceitou na hora que congelou aí a imagem. Bom, Rafa, eu que agradeço aí, participar é uma honra, sabendo que aqui já participou dessa live aqui o Ives Pai, vai participar o Ives Filho, vai participar aí, né? Tanta gente boa, você me convidar é uma honra, né? Eu ouvi dizer que a gente vai ter outro tributarista aí. Tem um amigo costurando lá do Bozano Simonsen. Bom, do prédio Bozano Simonsen, isso, quer dizer, né? Exato, é isso, do prédio Bozano Simonsen. Vamos ver se eu falo com ele, né? Vou estar com ele aí em breve, e aí a gente costura, vamos ver se o Gustavo Miguel topa falar. Ele que é um homem assim, extremamente culto, né? Um homem de uma cultura ímpar. Ele está casado com a filha do Gustavo Corsão. E é um homem assim, de uma cultura ampla mesmo, que tinha um sogro excepcional, né? Eu lembro até que uma vez fomos no escritório dele, eu e um grande amigo meu, que é filho do Ives Gandra. Do Corsão? No escritório do Corsão? Não, eu fui no escritório do Gustavo Miguel. A biblioteca dele é maravilhosa. Gustavo Miguel é muito amigo do Ives Gandra. Eu sou muito amigo de um dos filhos do Ives Gandra, aliás, de todos, né? Mas estava aqui o Roberto, né? Roberto Martins. E nós fomos conversar com o Gustavo, bater um papo. Ele estava conversando, tocou o telefone, ele atendeu e disse assim, o momento que eu tenho que falar com a obra-prima do Gustavo Corsão. Que é a filha dele, né? Que é a esposa dele. Então, a gente se divertiu muito. Essa obra-prima do Gustavo Corsão, né? Então... E ele está firme trabalhando, esse é um homem laborioso. Sim. Todas as dificuldades, eu quando vou lá no escritório, ele está sempre por lá. Exatamente. Tá, salão muito de bom. Tudo. Muito bom mesmo, Fernandão. Muito obrigado, um grande abraço. Nada, Rafa. E sábado você viaja, né? Isso. Tá. Nos vemos. Nos veremos aí. Um abração, então tá, Fernando. Obrigado a todos aí que compareceram à live. Não vi quem compareceu aí, obrigado pela paciência aí. Tá, que isso, a gente que agradece.
Tá Tchau, bom. tchau, Fernando. Ah, tô vendo aqui. Tá. Tá aí o Brunão. Tá Isso, bom. acho que se clicar aqui em cima dá para ver, ó. Tá, tô vendo. Matheus Exatamente. Ferraz, Daniel Ô, Nogueira. o Tá desde o Gatolino início. aí. Gatolino. É. Ó, Ricardo Cruz tá aí, ó. Ô, até a Luciana tá assistindo. Haja paciência, hein, mulher. É. Essa aí já assistiu de trás para frente, ó. Marcelo Vidal. Só gente boa. Bacana. Legal. Muito Valeu, bom. Fernandão. Grande Foi um abraço. prazer, Fiquem com hein? Deus todos. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.